Gênesis capítulo 37, verso 19 e 20, está escrito: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora tramamos contra ele, lançamos nessa cisterna, aí veremos o que vai dar esse sonho. E diremos: um animal selvagem comeu o nosso irmão. Até aí. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que a Tua palavra é verdade, lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Fale, Senhor, nossos corações através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: humilhado será exaltado. Fala para o teu irmão: humilhado será exaltado. A Bíblia fala de um homem, do moço de 17 anos, chamado José. Deus dá um sonho para ele, que ele seria governador. E José incorporou esse sonho, que era da parte de Deus, e ele tomou posse. E ele fala para os seus irmãos: meus irmãos, eu tive um sonho, que um dia eu vou ser governador. Eu tive o sonho e vocês se inclinavam diante de mim. E os seus irmãos já tinham ódio pela vida de José, porque ele era o predileto do papai, Jacó. Era um amado do papai. E Jacó fez até uma veste diferenciada para José. E os seus irmãos odiavam cada vez mais, porque ele era o filho predileto e os outros irmãos eram desprezados. E ele teve novamente o mesmo sonho. E ele conta ainda novamente para os seus irmãos. E os seus irmãos ficaram tão irados e determinaram: nós vamos matar esse sonhador. Nós vamos acabar com esse nosso irmão, com esse sonhador. E a Bíblia fala que eles tramaram contra a vida de José. Lançaram na cova José. E depois pensaram bem: vamos vender para os mercadores ismaelitas. E venderam como escravo. E aí vai José para o Egito. Depois José é vendido para um oficial de Faraó, chamado Potifar. E ele fica trabalhando como mordomo. E de repente ele passa por um momento que a mulher de Potifar tenta seduzir José, e José foge, porque não queria pecar, porque ele era um homem fiel a Deus. E por conta disso, a mulher o acusa, dizendo que ele tentou violentar, e ele vai preso, José. E a Bíblia fala que na prisão, Deus era com José. Irmãos, preste atenção no que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Mateus 23, verso 12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vou ler novamente. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que se humilhar, será exaltado. Em Lucas capítulo 7, versos 7 e 8, está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo que depressa lhe farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmão, José recebe aquele sonho de Deus, e de repente parece que tudo conspira contra ele. Os seus irmãos tramam a morte de José. E de repente José está vivendo um momento de grande perseguição. E ele está no fundo do poço. E os seus irmãos estão determinados: vai morrer José aqui nesse poço. Irmãos, creia,
a despeito do momento que você esteja vivendo, no fundo do poço. Muitas vezes, amado, a injustiça começa dentro da nossa casa. Os levantes começam dentro da nossa casa, que não compreende a gente, muitas vezes. Ou por você professar uma fé em Deus, e outros professam outra fé. Mas o Senhor fala para mim e para você, tenha foco em Deus e nas promessas de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você pode não entender, mas Deus te deu a promessa que eu seria governador. Agora meus irmãos querem me matar. As circunstâncias estão totalmente contrárias. Tudo está contrário. Como é que as promessas vão ser concretizadas? Vocês estão planejando a minha morte, estou aqui no fundo do poço. Mas saiba, todas as coisas adversas cooperarão para o teu bem. As pessoas se levantam, saiba que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra forças espirituais da maldade, que tramam 24 horas, a Bíblia fala que o inimigo, o acusador, ele está 24 horas nos acusando, mas quem nos defende é o advogado de defesa chamado Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso intercessor, nosso mediador entre Deus e o homem. E a Bíblia fala que José está no fundo do poço, mas a Bíblia menciona, e Deus estava com José. Irmãos, você está passando luta, mas o Senhor está contigo. Você não está vendo a luz no fim do túnel, mas Deus está contigo. O justo viverá pela fé, como foi mencionado no louvor. Se ele retroceder, Deus não tem prazer nesse. Deus te deu um sonho, creia, Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Os planos que Deus tem a teu respeito são planos de paz, planos de vitória, planos de honra, porque Deus é Pai, e Ele mandou seu Filho amado, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então você tem uma aliança com Jesus, e Ele começou uma boa obra na tua vida, para levantar você nessa geração, para governar, para estabelecer o reino de Deus, para estar por cima e não por baixo, para ter as rédeas na mão, e a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerá contra a nossa vida. Mas você pode dizer, mas pastor, estou no fundo do poço, estou desempregado, estou passando momentos difíceis, estou doente, meu filho está doente, a situação é desesperadora, mas creia que teu Redentor vive, e nenhum dos planos que Deus tem traçado para você não será frustrado. Mas você tem que fazer a sua parte, confia em Deus, não retroceda, não fique emburrado com Deus, não se rebele com Deus, não haja no braço tentando se defender quando os outros se levantam contra você. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A oração, Senhor, não estou entendendo, Senhor, o processo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és um Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, é um Deus imutável, Deus não muda o humor, Deus nos ama, ponto final. Mas a nossa carne tem que ser trabalhada, tem que ser queimado, Deus tem que forjar o nosso caráter, e Deus usa circunstâncias, os circunstantes. Mas entenda que a nossa luta é espiritual, e Satanás fará de tudo para frustrar o propósito que Deus tem para a sua vida. O inimigo não quer que você governe, o inimigo não quer que você seja estabelecido por honra. Mas, meu querido, o Senhor quer que você ande em fé e creia nas promessas do Senhor, porque aquele que fez é poderoso para cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E José, ele incorporou aquele sonho. Eu vou ser governador. E lá no fundo do poço, ele tinha essa esperança. Eu não estou entendendo esse processo,
mas eu sei que Deus está no comando da minha vida, Deus está atrás dos bastidores. E de repente seus irmãos planejam, não vale a pena matar ele, vamos vender, vamos ganhar um bom dinheiro, vender para os mercadores ismaelitas. E, amados, olha a mão de Deus trabalhando. E todos concordam, e de repente ele é vendido como escravo. E quando chega lá no Egito, um oficial do rei o compra, e ele, com coração de governador, queridos, como escravo, ele tinha agora a mentalidade de governador. Estava no fundo do poço, mas a mentalidade era de governador. Querido, está passando luta, levanta a cabeça, você é filho do rei, levanta a cabeça, você é amado do Senhor, levanta a cabeça e creia que o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Isso significa alegrar na esperança. Estou vendo o fundo do poço, mas eu sei que vou estar lá por cima, porque a gente tem que experimentar o fundo do poço para experimentar o trono. Queridos, José tinha isso no seu coração, estava lá no fundo do poço, mas Deus está comigo, tudo faz parte do processo. De repente agora ele, mordomo daquele oficial, e ele fazia com esmero, com excelência, dava o seu melhor, e aquele homem percebeu que desde quando botou os pés naquela casa de Potifar, ele prosperou de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Querido, você pode estar passando um momento difícil, mas eu quero declarar para você, aonde você pisar a planta dos teus pés, a bênção do Senhor está com você, porque você atrai a glória, o reino, a presença de Deus. Agora imagina um filho rebelde, um filho amargurado, decepcionado com Deus, brabo com Deus, só murmura, só critica, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim, eu estou vendo o ímpio prosperar, os políticos corruptos, safados prosperar, e eu estou aqui ralando, sendo injustiçado, sendo roubado, e Deus não faz nada. Deus acorda. Muitas vezes a gente fica nesse chororô, mas José, tudo faz parte do processo, não estou entendendo, mas eu vou dar o meu melhor. E a Bíblia fala que ele fazia com excelência, fazia com amor, porque ele tinha mentalidade de governador. Meu querido, Deus está te preparando para algo grande. O processo, meu querido, muitas vezes é deserto, é no deserto que Deus nos esvazia de tudo que não presta, é no deserto que Deus forja caráter, que Deus trabalha, que Deus queima aquilo que não presta. É no deserto que você vai experimentar a dependência de Deus, porque quando você está no deserto, quando você está na dificuldade, as pessoas as quais você ama, fogem, parece que você é um leproso. Quando você está Durango Kid, parece que você é um leproso, todo mundo foge, mas é nessa hora que Deus vai se relacionar com você, querido, porque Deus quer ser um Deus pessoal. Deus quer se revelar que Ele é um Deus acessível, um Deus que ouve a oração, um Deus que está à procura de adoradores, que não estão preocupados com as coisas do mundo, que não ambicionam as coisas do mundo, porque tudo isso é passageiro. Mas Deus quer que você tenha um relacionamento com Deus, para que você entenda qual o propósito que Deus tem para você nesta terra. Você foi chamado para governar. Fala para o teu irmão, você foi chamado para governar. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, quando você tem essa visão que você é um príncipe, é um sacerdote, você é um intercessor, você tem a autoridade de Jesus para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores, porque Jesus te confiou a autoridade. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, e o Senhor te deu autoridade para resistir a Satanás e botar ele para correr,
Porque maior é o Espírito do Deus vivo que comanda a sua vida. Quando você tem essa convicção, meu querido, você não olha para o teu sentimento, quem sou eu? Eu ser governador sou uma tranqueira. Querido, você foi uma tranqueira. O Espírito Santo de Deus chama os incapacitados, e chama os que não são, para confundir os poderosos desta terra. Deus capacita os seus escolhidos. José, 17 anos, um garoto, petulante, filhinho de papai, puxa saco do papai, Deus tira ele da parentela e leva para o deserto para forjar o caráter de um governador, de um homem que andaria com Deus, na dependência de Deus. Foi difícil o processo, mas ele entendeu. Querido, você pode não entender o momento que você está vivendo, mas creia, Deus está no controle. Tem um texto que fala o seguinte, olha que a palavra do Senhor fala. Em Isaías, capítulo 40, 27, fala assim: por que reclamas ao Jacó? Por que me questiona? Por que duvidas de mim? Quer dizer, por que está emburrado? E o Senhor fala falando para Jacó, que o caminho dele, que os planos deles não está no esquecimento diante dos olhos de Deus. Meu querido, hoje o Senhor fala para mim, para você, assim como está escrito em Isaías capítulo 40, verso 26, um pouquinho mais para cima. Isaías capítulo 40, verso 27, fala da murmuração aqui. Por quê? Reclamas ao Jacó, questiona o meu caminho. No verso 26 fala assim: olha as estrelas. A Bíblia fala que o Senhor chama as estrelas nome por nome. Já pensou, só uma galáxia existe 6 bilhões de estrelas? Hoje os cientistas falam que existe mais de 100 bilhões de galáxias. Queridos, Deus chama por nome cada estrela. Deus conhece teu nome, teu sobrenome, tua dor. Deus conhece teus sonhos. E os planos que Deus tem para você são planos excelentes, maravilhosos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê por atacado, mas Ele vê cada um individualmente. A Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias. Não te deixarei, não te abandonarei. Pode uma mãe esquecer do seu filho. Se porventura esquecer, o Senhor diz: eu todavia não esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos, o Senhor fala que nós estamos na concha das mãos do Senhor. A tua causa não passa desapercebida aos olhos de Deus. Isaías capítulo 40, verso 27. Não passa desapercebido aos olhos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o milagre Ele fará na hora dEle, no tempo dEle. E quando Deus realizar um milagre, você vai dizer: Deus me surpreendeu. Porque Deus é criativo, querido. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos métodos. Hoje eu pensei numa frase para definir esta mensagem. Fala assim: quando nós tiramos os olhos do problema e olhamos para a promessa de Deus, perseveramos na fé rumo à conquista. Quando tiramos os olhos dos problemas e olhamos para as promessas de Deus, perseveramos na fé e rumo à conquista. Provérbios capítulo 14, verso 19. No devido tempo, o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. Vou ler novamente. Provérbios capítulo 14, verso 19. No devido tempo o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. Irmãos, José agora na prisão, e de repente ele se depara diante de um copeiro, e ele tem um sonho enigmático, e José
revela o sonho, e ele diz: daqui 3 dias você vai estar diante de Faraó, mas lembra-te de mim. Lembra de mim, porque eu não quero ficar nessa prisão. Porque dentro de 3 dias você vai estar diante de Faraó. Irmãos, José, de repente passa 2 anos, o copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Fala para o teu irmão que está cochilando: Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu. Nós estamos no ano 2015, dia 11 de fevereiro. Todo mundo está dizendo crise, todo mundo está dizendo é tempo de vacas magras. Mas eu quero declarar, meu querido, Deus está no trono. Deus está preparando a igreja para levantar com autoridade e tocar trombeta. E não ficar no chororô, dizendo, vai vir um ano terrível, não tem mais jeito. Querido, Deus, Ele está no trono e Ele está preparando homens e mulheres e jovens valentes que vão trazer o reino à terra. A Bíblia fala, em Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o reino de Deus tem que ser desejado, temos que desejar ardentemente que o reino de Deus esteja na nossa casa. O reino de Deus significa o governo de Deus justo. Porque quando Deus se manifesta na nossa casa, na nossa família, amado, a briga acaba, o espírito de miséria vai embora. A presença do Senhor, Ele inunda o lugar e muda a atmosfera. Mas Deus quer levantar pessoas que acreditem que você foi chamado por Deus para ser sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E José foi esquecido pelos homens, mas Deus não esqueceu. Deus deu um sonho enigmático para Faraó, e chamou todos os sábios, e ninguém pôde interpretar. Aí o copeiro falou: há um homem que tem o Espírito de Deus. Agora José, com seus 30 anos, passou, com 17 anos, ele foi lançado lá no fundo do poço. Agora com seus 30 anos, José se apresenta diante de Faraó. Foi feita a barba, ajeitou, tomou um banho, e diante de Faraó, e o Faraó falava: você tem o Espírito de Deus, você pode revelar o enigma do sonho que eu tive, que ninguém pôde? Sim, o Deus a quem eu sirvo vai revelar. E ele compartilhou o sonho e ele revelou com detalhes. Haverá 7 anos de fartura e 7 anos depois de muita fome. E ele deu a direção do processo, como conduzir o processo para que haja operacionalização daquela situação. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E ele falou: você tem o Espírito dos deuses, você vai ser governador. E amados, e José foi levantado para ser governador, no tempo de Deus, na hora de Deus. Quando Deus levanta a sua mão, quando é a hora de Deus, o diabo não pode resistir. O diabo levantou uma pombagira lá, a esposa lá de Potifar, mas aquele homem estava centrado, estava focado nas promessas em Deus. Eu não abro mão de 5, 10 minutos de prazer, eu vou ser governador. Deus tem um projeto na minha vida, eu serei o provedor da minha família, eu vou abençoar essa nação, o Egito. Eu não vou ceder à tentação, porque eu amo a Deus. E ele foi honrado em todos os aspectos. Olha, a palavra do Senhor fala para mim e para você: no devido tempo, o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. Amados, nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Quando chegar a hora, Deus vai te honrar.
E olha outro texto maravilhoso, Provérbios 21, verso 12, é profético, toma posse. Quem é fiel verá que Deus faz justiça por meio dos perversos, e o mal que eles planejavam será desfeito. Planejavam a morte, Deus vai transformar o mal em bem. Deus vai transformar a calamidade em bênção. Irmãos, eu quero terminar essa palavra declarando que nesta noite tem pessoas que estão saindo hoje da prisão. As pessoas esqueceram de você, mas Deus não esqueceu. Está chegando o tempo de concretização de promessas. Está chegando o tempo que Deus está falando para você: foste fiel no pouco, sobre muito vou te confiar. Irmãos, agora imagina a cena, os irmãos de José diante do governador, todos se prostram e não reconheceram quem era José, porque José estava com aquelas roupagens egípcias, e eles se curvam, e José prepara um banquete. Queridos, preste muita atenção, a Bíblia fala assim em Salmos, que o Senhor prepara um banquete, chama a plateia dos perseguidores, e o Senhor ungirá a tua cabeça com óleo, e o teu cálice o Senhor vai transbordar de tanta bênção, para que os ímpios, os tribulosos, a plateia dos perseguidores vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por este. Irmãos, preste atenção, José já tinha perdoado aqueles seus irmãos, já tinha perdoado, senão ele não estaria na posição de governador. Irmãos, tem muita bênção sendo retida, porque muita gente agasalha mágoa, ressentimento, e diz: eu não perdoo, porque eu tenho razão de não perdoar, porque essa pessoa fez algo terrível para mim, e a bênção está retida. Vai passar muitos anos, as promessas vai demorar para se cumprir. Enquanto você não liberar perdão, Deus não pode te abençoar. E você está sendo oprimido por demônios, porque a Bíblia fala que quando a gente não libera perdão, nós somos oprimidos por demônios, porque ele tem legalidade de oprimir a nossa alma. Mas quando nós liberamos perdão, Deus vai fazer justiça. A mim pertence a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem. Porque a nossa luta é contra o diabo. E amados, naquela festa, José se revela, ele tira o seu manto e diz: eu sou José. E os seus irmãos ficaram horrorizados, ficaram estupefatos. E agora José vai nos matar. José disse: não. Eles tinham culpa, carregavam culpa. José disse: eu vos perdoo, eu vos já perdoei, mas eu vos digo, não carregue mais culpa. Deus usou vocês para que eu estivesse aqui. Vocês foram o instrumento de Deus para que eu estivesse aqui nesta posição de governador. Por causa da minha vida, toda a nossa geração vai ser poupada da fome. O Egito vai ser poupado da fome, porque Deus me levantou para ser governador. Meu querido, José é a figura de Jesus, que veio, derramou o seu sangue precioso, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que coisa tremenda, amados. Hoje, o Senhor está liberando hoje muitas bênçãos que estavam amarradas por conta de pecado, amarra, cadeia, relacionamentos rompidos. Hoje o Senhor diz: a tua luta é contra o diabo, se conserte com teu irmão, para que a tua bênção Deus possa liberar. Amém, queridos. José, jovenzinho de 17 anos, saiu da sua parentela. Imagina o amor do pai
Jacó falou: agora eu quero morrer, não quero mais viver. O filho da minha esposa amada, Raquel, morreu. Assim, os seus irmãos disseram que um animal selvagem o devorou. E José certamente chorou muito, 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 muito. Mas o que segurou José firme nesta prova foi a promessa de Deus. Irmãos, a promessa de Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família e vai abençoar a tua geração. Muitos se acovardam e tiram a sua vida. Acha melhor dar um tiro na cabeça ou tomar um veneno. É isso que é o plano de Satanás: roubar, matar e destruir. Descaracterizar uma pessoa, deformar a alma de uma pessoa, levar essa pessoa ao manicômio, levar essa pessoa à loucura, levar essa pessoa à destruição, à bebida, às drogas. Essa pessoa se autodestruir. Mas Jesus veio a este mundo para levantar os caídos, aqueles desprezados, aqueles que se sentem lixo humano. Deus faz de uma prostituta uma mulher de caráter. Deus faz uma pessoa derrotada aos olhos humanos, que ninguém dava nenhum valor. Deus faz essa pessoa um tesouro, um diamante. Um diamante, para quem não entende, um diamante bruto. Para quem não entende, isso não tem valor, mas Deus, Ele é aquele que lapida, faz tão perfeito, e você vai ter um valor tão tremendo. Irmãos, Deus quer entregar os tesouros deste mundo nas tuas mãos, mas o mais importante, Deus, Ele quer ser o teu tesouro. Que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta um homem querer o que Deus concretiza o sonho? Eu quero um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, uma boa esposa, um casamento feliz. Você tem que conhecer quem é o teu Deus. Ele quer abrir a sua mente para que você entenda. Você foi chamado por uma missão nobre, sacerdócio real. Amados, assim como você ama seu filho, você daria a sua vida pelo seu filho, para sua filha. Deus provou seu amor dando o seu único filho.